hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson e principalmente o sono na doença de Parkinson. Se você não sabe, o Parkinson é uma doença que não tem somente manifestação motora, como por exemplo tremor, dificuldade para caminhar, quedas frequentes, corpo rígido, endurecido. O Parkinson é uma doença que também pode ter manifestações não motoras. Dentre elas, nós temos a depressão, alguns transtornos do olfato, como dificuldade para sentir cheiro, que a gente chama de hiposmia, constipação, que é o intestino preso, e a alteração do sono. A alteração do sono mais comum na doença de Parkinson é o transtorno comportamental da fase REM. Esse tipo de transtorno, ele pode acontecer, às vezes, até alguns anos antes da manifestação motora da doença por si só. Então, é bem comum eu ter pacientes no consultório que, ao serem questionados sobre o sono, eles falam: olha, doutora, há alguns anos eu venho com esse transtorno realmente, e agora eu estou aqui para investigar a doença de Parkinson. E o que é esse transtorno? Como eu já falei nos vídeos anteriores, nós, quando dormimos, passamos por etapas do sono, desde um sono superficial até um sono profundo. Fase 1, fase 2, fase 3, sendo que a fase 3 é o nosso sono de ondas lentas ou sono profundo. Porém, nós temos também uma fase que é chamada de fase REM. Essa fase REM, eletricamente falando, do ponto de vista de atividade elétrica cerebral, ela é muito semelhante como se nós estivéssemos acordados. É isso mesmo. Nesse momento em que você está na fase REM, dormindo, o seu cérebro está hiperativo. E por que ele está hiperativo? Acredita-se que nesse momento é quando nós estamos criando toda aquela narrativa onírica que é o seu sonho. Porém, a natureza é muito sábia para nos defendermos do próprio sonho, para nós não vivenciarmos o sonho. Nós ficamos com a musculatura toda relaxada, o que a gente chama de perda de tônus muscular. Na fase REM, nós temos uma perda muito significativa do tônus muscular e por isso a gente não sai correndo, não sai gritando, não sai chutando, vivenciando o sonho. Nesses pacientes com doença de Parkinson, podem vivenciar os sonhos. É como se essa perda do tônus muscular não fosse tão eficaz. E aí, eles vivenciam. É muito comum quem dorme ao lado de um paciente com doença de Parkinson se queixar de chutes, gritos, socos. E quando você acorda esse paciente, ele tem uma sensação real daquele sonho. É como se o paciente estivesse realmente vivenciando o sonho. É o que nós chamamos de sonhos vívidos. Além disso, a doença de Parkinson por si só dói o corpo. Muitos pacientes com doença de Parkinson se queixam de rigidez, o corpo é duro, travado. Isso também é um motivo para atrapalhar o sono da doença de Parkinson. Atrapalha você aprofundar no sono, fragmenta o seu sono, sem falar dos remédios que vão interagindo e que também podem interferir no sono. Então, a doença de Parkinson, por si só, ela já é uma doença que costuma haver associada a transtornos do sono. E temos maneiras de aliviar, amenizar esses sintomas, principalmente com medicações. O objetivo hoje é vir aqui falar que tem como sim te ajudar. Se você tem Parkinson e tem algum desses sintomas que eu falei, eu consigo te ajudar e entender tudo isso que está acontecendo com você. Se você quer mais ajuda, fique aqui conosco nesse canal para entender um pouco mais sobre o sono.